Estamos no ar, isso mesmo, agora que são elas, hoje vai falar um pouquinho sobre regras. Você cumpre? Gandhi diz que para burlar as regras, só se você conhecê-las muito bem. E que regras foram feitas para ser quebradas? Será? Até quando? O quê? O que comem? Do que vivem? Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso. Voltando aqui, a gente fez uma brincadeira aí no início da chamada, né? Quando obedecemos, será que a gente só obedece quando dói no bolso? Eu lembro quando entrou o cinto de segurança obrigatório, né? Eles até colocaram, mas não tinha multa. Instituiu-se a multa, a grande maioria usou o cinto de segurança. Mas o que a gente quer saber hoje é assim, regras, leis, o bom senso, como que fica nisso? Temos ainda que evoluir muito para isso, na minha opinião. Porque, assim, de fato, quando dói no bolso, a gente acaba tendo a mudança mais rapidamente. Ela vem e fica, como foi o caso do cinto e de outras multas, né? Por exemplo, do cigarro, né? Que foi proibido, fumar em locais fechados. Né? Então, tudo isso vai gerando mudanças de comportamento, né? Nós ainda não temos aquele senso coletivo que nos impulsiona a mudar sem uma obrigação efetiva. Então, eu vejo dessa forma. E essa mudança é válida, gente? Olha, com certeza, os indicadores é que demonstram a validade da mudança. Tá. Porque, no caso do cinto de segurança, se você pensa em relação ao número de mortes diminuir em relação ao número de acidentes, você fala, não, realmente é válido. A questão de doer no bolso está diretamente relacionada a valor. Né? Então, quando você é cobrado ou quando você é imposto um determinado valor pela sua conduta positiva ou negativa, aquilo faz com que você pense um pouco mais, puxa, mas e se eu não fizer tal coisa acontecer, eu vou pagar por isso ou vou perder dinheiro por isso. E aí, realmente, a mudança comportamental ela não vem somente pela imposição da lei ou da regra, mas pelo afloramento dessa maturidade, desse entendimento, do parar para pensar. E aí você se torna, digamos assim, mais obediente. Um problema que a gente tem é que algumas coisas que são preventivas, você só fica sabendo o efeito muito depois, né? Então, qual seria a outra maneira de uma pessoa perceber que usar o cinto de segurança é importante? Tendo um acidente e quebrando a cara, muito mais caro. Então, melhor a multa no meio do caminho. Agora, tem N coisas que a gente adia ou que a gente não leva a sério, como a questão do fumar, por exemplo, porque o que vem, o mal, ele vai se acumulando, ele só vem depois, muito depois. Então, quando é que a gente vai ter sabedoria, experiência de vida, para poder avaliar uma coisa agora que vai ter um efeito lá adiante? Quando a gente estiver mais velho. Então, dá muito trabalho isso. Então, as regras, aí tem uma coisa também. De que regras a gente está falando? A gente está falando de uma regra para um bem pessoal, regra para um bem coletivo, ou regras que simplesmente saem do capricho e da vaidade de alguém, né? São coisas diferentes. Que são nos impostas, né? E muitas vezes a gente não concorda com aquilo que foi imposto e, mesmo assim, a gente tem que fazer, como, por exemplo, teve uma época que o governo instituiu lá a taxa do lixo. E muita gente não concordava com aquilo, né? Mas chegou um dado momento que, se você não pagasse, multava e não tinha muito o que fazer. Como que fica esse bom senso? Como que você acha que fica isso, Eli? Eu vejo as regras como aquele impulso para você sair da zona de conforto. Porque nós somos regidos por essa questão do prazer. A gente sempre vai querer aquele gostosinho, aquele quentinho. Então, quando você tem uma regra e aí aquilo vai te empurrar para você sair dessa zona de conforto, é onde a gente acaba apreendendo. Então, você sabe racionalmente, só que o desconforto faz o quê? Com que você sinta na pele ou no bolso. Eu entendo perfeitamente isso, né? Fiquei aqui mentalizando
que, na realidade, a curva da mudança ela dói, né? Então, toda vez que você tem algo que tem que ser mudado, até você chegar naquele ponto que se tornou um hábito, isso dói muito e é algo assim que a gente tem que aprender. E, muitas vezes, por não ter tempo hábil para ter essa curva da mudança, a pessoa tem que sofrer no bolso, né? Isso que é bem interessante. A pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Eu acho que sim. E também tem uma coisa de perceber a diferença, né, entre viver por regras ou princípios. Porque, às vezes, a gente segue regras que não faz sentido, que é só por uma questão de não é o coletivo, mas que infringe os meus princípios. E quando a gente vive por princípios, é muito mais fácil lidar com algumas regras, né? Então, perceber na pandemia, usa máscara, não usa máscara, faz isso, não faz aquilo. É uma regra para um bem coletivo. Então, e tem coisa de, não vou usar, mas aí você está, né? Então, entender a diferença também. Aonde que, se eu não cumprir isso daqui, aonde, se eu quebrar essa regra, eu vou impactar a vida de alguém? Não impacta a vida de ninguém, é só uma regra que colocaram na minha vida, que muitas vezes, né, na família se impõe, né? E a pessoa e não é o que ela quer fazer, ou não é o que ela acredita, e ela está seguindo uma regra que é um padrão de família. Vai fazer o curso XYZ, vai estudar, e às vezes a pessoa tem um talento para outra coisa, que na verdade tem que fazer o que você nasceu para fazer. E aí a pessoa não quer quebrar essa regra porque é a minha família, mas e o seu valor? Né? Então, entender até onde vai esse limite, até onde interfere nos meus princípios. Né? E na vida do outro, né? Qual que é o impacto? Porque quando a gente pensa em regras no coletivo, é justamente para a gente poder viver melhor, né? De uma forma mais harmônica, equilibrada. Não é para punição, né? A ideia não seria ter uma regra para punir, mas assim para gerar o bem-estar. E a gente precisa ter esse discernimento. Até porque, senão, a gente pode cair numa outra questão que eu acho que é legal que você apontou, Val, que é reproduzir, muitas vezes, padrões, conceitos que não nos faz crescer, que não nos leva para lugar nenhum. Isso né? leva, inclusive, num assunto bem grave, que é, por exemplo, assim, mulheres que não se separam, porque a regra da família é que o casamento era para sempre. Você pode apanhar, você pode estar sendo traída, você pode estar sendo maltratada, mas não pode... Eu vivi isso, né? Numa determinada época da minha vida, vivendo uma regra que infringia totalmente o meu valor de um princípio meu de ser... religioso, às vezes, exatamente, né? Entende? Então, tem muito Na minha história pessoal, eu lembro da minha mãe, diante do momento que eu vivi, eu me separei aos 40 anos, né? Fui separada de uma forma assim muito dramática, vamos falar assim, né? E a minha mãe dizia assim: ruim com ele, pior sem ele. Olha isso. Isso é uma regra do aquilo mal, ficou né? marcado tanto na minha mente que eu passei a refletir, mas será que é pior mesmo? Aí eu imaginava, sabe, sem e com, sem, com. Aí eu dizia, mas do jeito que tá, pior não fica. Não dá para piorar, o né? que seria pior? Seria pior violência, seria pior morte, seria pior desgraça. Mas nós já estávamos caminhando nesse sentido. Eu falei, não, eu quero evitar isso. Né? Agora, a questão das regras, eu acho que, voltando, é muito importante para a gente, que é ser humano, tendencioso ao caos. Né? A gente gosta de uma coisa desajustada, desgovernada, meio doidona. Então, o ser humano ele tem uma tendência a aflorar pelos sentidos muitas coisas. Quando a gente se vê diante de regras, parece que tem um melhor aproveitamento geral, né? Algumas vezes. Deixa eu acrescentar aqui um ponto de vista um pouco diferente, porque você tem as regras e você tem o bom senso. Você tem o bem-estar comum e você tem a percepção individual do que está acontecendo. Eu me lembro quando meu irmão mais novo aprendeu a dirigir, foi muito engraçado. E eu fui lá toda corajosa dar a primeira volta com ele, né? E ele pegou o carro todo bonitinho, tal, não sei o quê. Num determinado farol é regra. Imaginem o mundo sem faróis, ok? Aí meu irmão chega no farol, abriu, ele saiu. Eu falei, Nando, vem vindo o carro. Ele falou, mas é minha vez. O certo é eu ir. Aí eu falei, uau, pera, calma, vamos começar de novo, né? Então, ele estava certo e na regra.
Ele estava certo e na regra. Só que o bom senso... Um pouco de noção faz bem. Não é? Certo? Né? Olha- Deixa que eu deixo e vai dos dois e bate. Quem vai gostar desse papo aqui, claro que é a Eli Manzano com o quadro É Mesmo, logo em seguida. Cris Anella com Beleza e Negócios. E, por fim, a gente traz a Márcia Andrade com a Essência Humana do Negócio. Um empreendedor é uma pessoa que converte uma oportunidade em um conceito comercial viável, que investe tempo, dinheiro, habilidade e esforço no processo de colocar um produto ou um serviço no mercado. Os números globais do monitoramento do empreendedorismo mundial apontam que no Brasil somos 24 milhões de mulheres empreendedoras. Olá! Eu sou Elisângela Manzano, educadora digital e pesquisadora compulsiva, e essa é a minha coluna, um espaço para fazer pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. A cada ano que passa, as mulheres conquistam novos papéis na sociedade e caminham rumo ao protagonismo em diversos mercados de atuação, e no empreendedorismo não é diferente. Mas antes de falar de protagonismo feminino, vamos pensar em algumas coisas. Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar com autorização do marido. Essa mesma legislação proibia mulheres de terem conta em banco ou serem donas de um estabelecimento comercial. É tudo muito recente. E essas mudanças, elas não aconteceram magicamente. Elas são fruto da luta de mulheres empreendedoras ou não por direitos iguais. E por que eu estou falando sobre isso? Antes mesmo de empreendedorismo ser uma tendência e durante a vigência dessas leis, a gente já conhecia muita mulher empreendedora. A boleira do bairro, a dona fulana que fazia os salgadinhos da festa, a costureira da rua, a dona do salão que fica do outro lado da avenida. E fica até engraçado quando a mesma pesquisa que eu citei no começo identifica que os ramos de atuação das mulheres empreendedoras são alimentação, moda, beleza e bem-estar. É óbvio que as mulheres atuam nessas áreas, elas já fazem isso há muito tempo. Mas olha bem a diferença de se posicionar como empreendedora do ramo de alimentação para festas ou dizer que faz docinho para aniversário. Eu posso compartilhar com vocês os conhecimentos que eu busquei e as experiências que eu vivi. Então eu vou contar uma história. Quando eu, ao invés de dizer que eu era professora de inglês há muitos anos, eu passei a me descrever como alguém que tinha mais de 25 anos de experiência como docente na área de inglês como segunda língua, a mudança foi total. A imagem, para quem ouvia isso, era de uma profissional experiente, capaz, uma autoridade no assunto. A gente não precisa inventar nada, dizer o que não é, mas precisa com certeza assumir o papel de protagonista com orgulho e profissionalismo. E vocês? Qual a sua versão mais profissional? Aqui na tela está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana! Olá, eu sou a Cris Anella, coaching, especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas. E este é o quadro Beleza e Negócio, criar envolvimento e gerar resultados. Qual é o seu perfil comportamental? Conhecer o seu perfil eleva a sua performance pessoal e profissional. Para saber qual é o seu perfil comportamental, é necessário responder um questionário projetado para identificar os traços característicos do comportamento de uma pessoa. É uma excelente ferramenta de autoconhecimento. A maioria das pessoas apresentam um perfil predominante, mas todos nós apresentamos os 4 perfis em proporções variadas, que resultam um perfil que se destaca. E quais são as vantagens de descobrir qual é o seu perfil? Primeiro, possibilita aprimorar suas habilidades e relacionamento interpessoal. Segundo, diminuir conflitos de comunicação. Terceiro, aumentar a produtividade. E quarto, saber lidar e respeitar com os diferentes perfis. Agora, vamos entender os 4 perfis. Primeiro, o perfil dominante. São pessoas decididas, diretas, lidam bem com situações de conflito e pressão.
São autoconfiantes, competitivos e gostam de desafios. Trabalham com foco no resultado e objetivos a serem atingidos. Segundo, é o perfil influente. São pessoas extrovertidas, amáveis e falantes. Gostam de estar com pessoas e adoram expressar as suas ideias. São otimistas, alegres, entusiasmados. Por isso, têm facilidade para motivar e influenciar pessoas ao seu redor. Terceiro é o perfil estável. São pessoas simpáticas, de fácil convivência, compreensíveis, são prestativos e empáticos e perseverantes para seguir o que foi planejado. E o quarto perfil, que é o analítico, são pessoas mais lógicas, racionais, pensam de uma forma mais sistemática, baseados em fatos e analisando todos os detalhes para que tudo saia perfeito e correto. Não existe um perfil ideal ou melhor. Nós temos os 4 perfis em proporções diferentes e alguns são os predominantes. Todos os estilos têm características positivas e negativas. Assim, é possível aumentar o nível de autoconhecimento, indicando caminhos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Crisanella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Olá, eu sou Márcia Andrade da Sociente Consultoria e hoje no quadro A Essência Humana do Negócio nós vamos trazer aqui uma ferramenta que pode humanizar as relações dentro da sua organização. Então, líderes, gestores de RH que queiram realmente humanizar o seu negócio, pode utilizar essa ferramenta. E essa ferramenta é o PDG, Processo Decisório em Grupo. O PDG, quando aplicado dentro das organizações, permite tomadas de decisões mais assertivas. A equipe amplia a sua capacidade de confiar uns aos outros para a tomada de decisão. Novas possibilidades de opiniões trocadas entre os setores se ampliam utilizando o PDG e seguindo as 5 etapas do PDG, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se você deseja ampliar a confiança dentro da sua equipe, tornar os seus colaboradores com sentimento de pertencimento cada vez mais. Também tomar decisões onde a inovação nos caminhos ou a inovação nas soluções aconteça. Então, vem conhecer o PDG, o Processo Decisório em Grupo. E ele tem 5 etapas. A primeira etapa é o planejamento, que precisa acontecer de uma forma assertiva. A formação de imagem, que se divide em 2 momentos. Um momento onde nós olhamos para o passado e presente e um momento em que nós utilizamos olhar para o futuro. Depois nós seguimos para a terceira etapa, que é o julgamento. Quais os critérios? O que eu preciso olhar para eu poder tomar a decisão? Depois a gente vai para a decisão, onde constrói-se um plano de ação. E por fim, uma avaliação de todo esse processo. Essas 5 etapas ampliam a participação dos seus funcionários e colaboradores dentro de uma determinada situação ou para a solução de um problema. Então, se você quer conhecer o PDG, o Rodas de Apoio é um dos produtos da Sociente Consultoria, a Jornada Rodas de Apoio, onde ela ensina esta ferramenta. E esta ferramenta, a jornada acontece em 8 encontros de 2h30, uma vez por semana. E quem participa tem a honra de participar como cliente, onde ele traz uma questão, e também como facilitador, onde ele aprende a aplicar a questão num outro cliente. Se você quer conhecer mais sobre Rodas de Apoio e o processo decisório em grupo, entre em contato conosco, socienteconsultoria.com.br ou nas redes sociais, @socienteconsultoria. Estamos aguardando. Na próxima semana nós vamos falar das fases de desenvolvimento de um grupo. Como é que um grupo se torna maduro? Quais são as etapas? E em cada etapa, qual é o foco deste grupo? Aguardamos vocês. Voltando aqui, foi muito bacana o que você deixou no último bloco, Rita, porque a gente também, quando a gente cumpre uma regra, a gente exige que o outro cumpra da mesma forma e às vezes não é o momento, né? E nós não estamos aqui para julgar o cumprimento. Existe alguém
que julga isso, né? Quando foge às regras, vai-se para o jurídico, enfim, para os tribunais, para fazer com que as regras sejam cumpridas. Agora, o que eu queria entender de vocês é como vocês se sentem quando vocês são cumpridores, vocês fazem direitinho como manda o figurino, só que aí vocês chegam mais devagar ao lugar. Em contrapartida, quem não cumpre a regra, quem faz tudo errado, vai lá e alcança primeiro o prêmio ali. E está cheio de... eu acho que a consciência é de cada um, né? O importante é você fazer algo e se sentir em paz com a sua alma, sabe? Não se identificar muito com que, como a gente estava falando antes, não está no meu controle, né? Então eu faço a minha parte. Não, mas olha, já deu muito, sabe? Mas é a gente perceber que assim, a gente só tem uma vida. A gente não sabe até quando. Então, é só você perceber onde você gasta energia, entendeu? Eu estou fazendo tudo certinho. Vamos lá. Todo mundo catando o microfone. Boa. Quer ficar puta, porque eu vou falar algo aqui. Tudo certo, é o que a gente está falando, me ligou, né? A diretora da escola do meu filho, eu tinha entregue toda a documentação lá certinho, inclusive pedi para, no dia, a minha auxiliar mandar um e-mail. Ela me manda uma mensagem falando assim: olha, mãe, nós identificamos que não tem a documentação. E ela já tinha a diretora me ligado: olha, você me perdoa, mas aqui o pessoal está fazendo revezamento, acho que perdeu. Beleza. Depois me manda uma mensagem falando assim: olha, se você não me trouxer amanhã urgente, eu vou acionar o conselho tutelar. Aí eu fiquei puta. Por quê? Cara, eu, mãe, né, responsável pelo meu filho, recebeu uma... Sendo que, quando ela me ligou, eu falei: beleza, linda, aconteceu isso, não tem problema, eu vou verificar aqui, vou te mandar... Ela teve um erro por parte deles, porém, eu entendi. Aí depois veio uma pessoa me falando assim que estava me sancionando, ia me aplicar uma sanção. Eu falei: como? É de puxar peixeira, né? Puxei a peixeira. Opa. Aí eu coloquei na roda... Coloquei na roda, até os meninos falaram: nossa, Gleice, nunca te vi tão brava. Eu falei assim: sabe o que é? Que quando chega um limite, você sabe que você está certo, a pessoa te trata de uma forma como se fosse uma pessoa não estivesse cumprindo com os seus deveres, você tem que ficar brava. E aí, indignação. Polemizar um pouco. Fiquei indignada. Polemizar um pouquinho. E eu coloquei ela assim, aí eu tive que escrever a altura, você vê como que daí a gente se coloca. Eu falei: olha, né, gostaria de falar assim que, primeiro ponto, vocês estão errados, eu compreendi, porém, a forma que você está se colocando não é uma forma correta para se lidar com pessoas. A gente tem que conversar, tal, e mandei uma resposta para ela. Depois disso, dona Gleice, desculpa, me perdoa. Fechou. Isso aí, então faz sentido. Não quer dizer você não se posicionar ou você não falar a sua opinião, mas quer dizer você entender que forma que você vai resolver. Então, deixa eu falar um pouquinho, gente. Assim, o que eu penso disso é... Porque, assim, isso envolve muito a questão do respeito. Sim, que tem a ver com valor, né? Um valor que eu tenho. E provavelmente isso te ofendeu bastante na situação. Agora, o que eu acho que a Val traz, que é importante a gente parar e pensar, é assim: isso vai acontecer o tempo todo. Exatamente. O tempo todo a gente vai se incomodar com algo, a gente vai se sentir desrespeitado, a gente vai se sentir injustiçado. Porque as pessoas são diferentes. Sim. E a gente não consegue controlar. A questão é o quanto que a gente vai ficar parada nessa emoção. Exatamente. É isso. Assim, o quanto, porque assim, a emoção a gente tem. Entendeu? A emoção a gente tem, né? A gente sente irritação, nervoso, a gente fica chateado, indignação. Porém, a questão é quanto que eu vou ficar naquilo, né? O quanto que eu vou sair disso mais Exato, rápido. Porque tem gente que remoe a vida inteira e fala em toda reunião de família, fala de novo, em toda questão, repete. Gente, mas me permite dizer uma coisa aqui. Só para finalizar, gente, hoje o assunto tá bom. Só para finalizar, o que acaba acontecendo é a gente tem que se desprender da ideia de querer controlar o outro, né? De ser uma pessoa controladora, né? Quando a gente fica muito presa em regras, a gente tem que tomar cuidado para não querer impor as nossas regras para o outro. Então, é esse processo interno de olhar mais para dentro e buscar viver com coerência, enfim, e respeitar sempre o coletivo. Eu vou trazer aqui um sentido que eu acho que vocês deram uma escapadela, o sentido que a Kátia falou, pelo menos
não é a minha opinião, é pelo meu entendimento, é que como você se comporta, como você reage, como você toma uma atitude diante de uma injustiça, diante de uma condição da qual você praticou tudo corretamente dentro da regra e alguém vem ou te ultrapassa por fora, ou então tem uma determinada vantagem da qual você desconhecia, porque aquilo ali andou nos bastidores. Eu fico verdadeiramente revoltada. Porém, eu tenho percebido que aquele que é cumpridor, se ele é perseverante, o salto é quântico no resultado. Exatamente. Sim. Quando acontece o resultado daquele que manteve a conduta... Nossa, é sensacional! É sensacional! E aí você vê um fenômeno ali. Eu não sei porque que essas mulheres... Eu sou muito louca. Sentam na mesma bancada. Eu não sei você que está aí ouvindo a gente, você vê cada uma mais temperada que a outra. Mas é muito louco se você se manter dentro de uma conduta realmente, verdadeiramente extraordinária, e aí buscando aquele resultado. Nossa, quando acontece, é fenomenal mesmo. Não adianta levar ferro e fogo, né? Não adianta. Mas eu tenho algo para compartilhar. Só que é o seguinte, eu fico muito irritada, muito nervosa, eu fico olhando assim, e aí eu sou aquela que muitas vezes bate palma pro inimigo, né? Sabe quando você fala assim, não, vão bater palma para mim? Eu fico, puxa, quando é que vai inverter, né? Vai inverter quando eu me posicionar. E isso aconteceu essa semana em relação a um exemplo que pode acontecer com todo mundo. Me casei, por consequência, conta bancária vai para o nome de casada. Tudo isso pelo aplicativo durou 30 segundos. Agora, na prática, eu tive que enviar a certidão de casamento, certificada, autenticada, passar na agência, dessa foi para o malote, do malote foi para não sei quem. Isso que era para ser em 48 horas, passou 5 dias, um outro funcionário falou, não chegou até em mim porque a foto que a senhora enviou pelo aplicativo estava ilegível. Eu falei, mas e a Xerox? Aí fiquei numa revolta, mas eu sei que eu dei um rebuliço naquele banco, em 48 horas meu nome já estava corrigido. Então a física quântica não funciona tanto. Vamos lá, agora sim. Pode ir lá? Ó, tá disputa aqui o negócio. Mas eu diria que tem o seguinte, uma coisa é a injustiça a nível pessoal e individualmente, a gente tem que elaborar as emoções e tal. Outra coisa é a injustiça no âmbito macro, né? Rui Barbosa, neste país, às vezes, a pessoa que é justa e que é boa parece um tolo, certo? O Águia de Aia dizendo isso. Por que ele dizia isso? Século outro ali, né? Lá atrás. O que acontece é que a questão da justiça ela faz um tecido social. Se eu não tenho a expectativa de justiça, é muito complicado, e mesmo lidar com as emoções. Por quê? Porque aí não dá. Não é à toa que teve o Salomão, não é? Né? O rei que vinha julgar, o primeiro que foi o julgador, o juiz, né? Das coisas onde se precisava sabedoria, mas era necessário exercer o certo e errado ali. Então, quando socialmente a gente não tem a expectativa de justiça, a coisa está indo à bancarrota. E a gente perde a fé na regra, né? Você deve atender um monte de gente que se sente injustiçada e que vai até para o divã mesmo, né? Mas sabe o que acontece? Tem uma questão, né? No começo da discussão, estavam todo mundo todas inflamadas. Inflamadíssimas. Né? E aí, então, uma dica, né, para você que vai olhando e vai se identificando com várias falas aqui, que é o seguinte, quando, então, você é ali afetado, né, por isso que a gente fala afetado, né, porque algo te tocou. E, normalmente, eu fiquei aqui ouvindo, então, quando a diferença, qual que é a diferença de nós e dos animais? Né? Porque os animais, eles reagem. Então, é esperado que nós possamos não reagir, então, agir. Porém, isso que você está falando, Rita, da injustiça, é isso que vai dar o timer de como você age ou reage. Porque se você é uma pessoa que sofreu muitas injustiças, então o seu pavio é muito curto. Então, é como se você falasse assim, agora deu, agora basta. E aí você se inflama. Então, é assim que eu vou conduzindo as pessoas. Olha, só quero pôr um adendo. Eu já vi gente que sofreu tanta injustiça que fala assim, não adianta nada mesmo. E aí inverte. Não tem nem pavio.
Aí acaba se anulando, né? Mas o pessoal que tem quadro aqui não se anula, não. Eles trazem sempre assuntos muito legais, a gente aprende muito. Silvia Hernandes Mendes, ela fala o seu direito de saber. Logo em seguida, a gente traz Francisca Muraca, com a ciência da felicidade. E para terminar os quadros de hoje, Muniz Tezer, como empresário legal. Tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Olá, eu sou Silvia Hernandes Mendes, sou advogada especialista em direito imobiliário e esse é o quadro semanal O Direito de Saber. Esta semana fui consultada por um cliente que me trouxe a seguinte situação. Ele vivia em união estável não formalizada há alguns anos e neste período ele adquiriu um imóvel com dinheiro próprio e que está apenas em seu nome. E ele queria saber se a companheira possui algum direito agora que ele se separou. A resposta a essa questão é sim. A companheira tem direito à metade dos bens adquiridos na constância da união estável, mesmo que o bem tenha sido adquirido com rendimento só do outro companheiro, e mesmo que o bem esteja apenas em nome do outro companheiro. Ocorre que nas uniões estáveis não formalizadas, o regime de bens que vigora é o da comunhão parcial de bens, onde os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável são bens comuns ao casal, ou seja, de ambos. Nos casamentos, onde os cônjuges não fazem pacto antinupcial para escolha de outro regime de bens diverso do legalmente vigente, o que passa a prevalecer também é o regime da comunhão parcial de bens. No caso aqui mencionado, para que não houvesse a comunhão do bem imóvel com a companheira, no caso da separação, deveria ter sido formalizada a escolha do regime de separação de bens para esta união estável. Mas como não foi feita nenhuma escolha, ou seja, nenhuma formalização dessa intenção, vale a disposição legal atualmente vigente nas uniões estáveis, que é o regime da comunhão parcial de bens. Tanto para os casamentos quanto para as uniões estáveis, para fugir do regime da comunhão parcial de bens, devem os interessados formalizarem essa intenção, através do pacto antinupcial para os casamentos e da escritura pública com a escolha do regime de bens para as uniões estáveis, de forma a retratar a real intenção das partes envolvidas, pois, se assim não o fizerem, valerá a disposição atualmente vigente de comunhão parcial de bens para todas essas uniões. Então, no caso em consulta, terá sim o companheiro que dividiu o bem adquirido, vez que a sua companheira faz jus a 50% do imóvel adquirido. Fiquem atentos aos seus direitos, fico por aqui e até a semana que vem. Estudos demonstraram que, apesar dos efeitos adversos causados pela quarentena, houve aspectos positivos que a situação promoveu. A possibilidade de passar mais tempo consigo mesmo permite refletir sobre novas estratégias para a autorrealização, encontrando novos hobbies ou atividades que tragam satisfação ou desafios. A oportunidade de estar mais junto dos filhos e poder ter mais tempo para escutar e compreender suas emoções e a visualização criativa do futuro permite imaginar novos tempos em que a pandemia já faz parte do passado. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. A adoção dessa perspectiva pode promover saúde mental e bem-estar em muitos. Pandemia, isolamento social, mudança de hábitos, trabalho remoto, insegurança, medo, dor, morte, vida, esperança, resiliência, otimismo, comportamentos proativos, um novo normal, um contraditório e antagônico fluxo de sentimentos. Estamos vivendo a normalidade da exceção, nos diz Boaventura Souza Santos. Precisamos nos isolar para sobreviver. Uns podem, com suas condições sociais e econômicas, se isolar com segurança. Outros, igualmente, precisam se isolar, mas sem essas mesmas condições favoráveis. Outros ainda precisam trabalhar para nos possibilitar ações de manutenção da vida, do aconchego, da segurança, do isolamento. Etimologicamente, a palavra pandemia quer dizer todo o povo. A
pandemia nos trouxe uma consciência planetária, de algum modo democrática, de que o isolamento social é a melhor maneira de sermos solidários com a preservação de nossas vidas e com a vida dos outros. Isolamos-nos uns dos outros, sem sequer nos tocarmos. É a normalidade da exceção, da nossa exceção social. Por um lado, há uma conjuntura econômica, política e social que se revela e nos mostra que essa pandemia não é cega. A fragilidade humana e a nossa impotência transparecem, se materializam diante de algo invisível aos olhos, como também se materializa a nossa capacidade de superação. Quiçá como sociedade, como humanidade, como humanos, possamos nos reinventar. Em alguns momentos, a mídia nos revela que o mercado, a economia, é um impositor maior que a própria vida. Por outro lado, essa mesma mídia, ou mesmo mundo vivido, nos revela a solidariedade, o respeito, a superação coletiva. Isso vai passar, passaremos por tudo isso juntos. Estamos criando uma nova realidade. Precisamos caminhar, segundo Antônio Machado, poeta espanhol, para o caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Esse é o prefácio do livro Vidas que Mudaram, contribuições da psicologia positiva para situações de isolamento e de distanciamento social, que nos apresenta uma belíssima possibilidade de caminho, de práticas positivas em prol da felicidade. Em um período de tantas incertezas, de tantas restrições, de tantos medos, precisamos olhar nossa realidade e os nossos sentimentos e ressignificá-los. Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Até a próxima! Você, empreendedora, sabe quais as consequências e responsabilidades assumidas quando da compra e venda de um estabelecimento empresarial? Olá, eu sou Monize Tesser, sou professora, palestrante e advogada especialista em Direito Empresarial e esse é o quadro semanal Empresário Legal. Na semana passada, falei para vocês sobre o trespasse, que é o nome dado quando se compra ou vende um estabelecimento empresarial por completo ou parcial, ou seja, quando se compra o estabelecimento com todo o patrimônio material e imaterial da empresa incluso, como ponto comercial, marca, design, insumos, equipamentos, carteira de clientes, etc. Ora, imagine que aquele estabelecimento já tem um certo potencial de lucratividade. E daí você é empreendedora, adquire aquele estabelecimento e já inicia seu negócio ou dá continuidade àquele lá existente com uma certa vantagem, não é mesmo? Mas é preciso tomar muito cuidado, pois senão pode ser um verdadeiro tiro no pé. Por isso é importante ressaltar que sempre deve se consultar um advogado de sua confiança antes de realizar tal transação e que seja também tudo realizado através de um contrato por escrito, bem como que seja efetuado o registro perante os órgãos oficiais. É importante também efetuar uma pesquisa prévia sobre eventuais débitos ou processos judiciais existentes em nome daquela empresa anterior, daquele estabelecimento que vai ser adquirido. Posto que o adquirente, quem compra o estabelecimento, pode ser responsabilizado por todas as dívidas referentes ao estabelecimento comprado. Embora o alienante, ou seja, quem vendeu o estabelecimento, responde ainda solidariamente por aquelas dívidas por um certo período definido na lei. Vale ainda ressaltar que o vendedor do estabelecimento empresarial não poderá fazer concorrência ao adquirente, o comprador, pelos próximos 5 anos, a não ser que tenha uma autorização expressa por escrito no contrato, sob pena de ter que indenizar o adquirente. Vale ressaltar que pensamos sempre no ponto como um local físico, mas ele também pode ser um ponto virtual. Ora, na atualidade, principalmente nesse período em que estamos vivendo, muitas das empresas passaram a atuar somente de modo virtual, através de aplicativos, sites, redes sociais, etc., sem manter qualquer espaço físico, embora a lei exija que as empresas informem um endereço físico para contato ou recebimento de notificações e correspondências. Então, neste caso, o ponto comercial é considerado como um ponto virtual, ou seja, ele é hospedado em um domínio da internet e acessado também pela internet. Essa loja virtual em site, aplicativo, em marketplaces ou redes sociais, então é considerada também como um estabelecimento empresarial, também tem um valor econômico e também pode ser comercializada. Quer saber mais? Não percam os próximos programas. Um grande abraço e até lá!
E, claro, no bloco passado a gente estava falando sobre injustiças, né? E quando a injustiça é aceita, e aceita no mundo todo, né? Eu que adoro futebol, quando a gente viu o grande Maradona, não estou desmerecendo, mas, enfim, foi lá e conquistou uma Copa do Mundo com uma mão na bola. Né? Isso perante o mundo inteiro. Que tipo de informação a gente está passando, né, para as tantas gerações que, de repente, assistem? A gente sabe que isso acontece no dia a dia, gente. Isso não é preocupante? Antes da indignação, não é preocupante que isso seja aceito e comemorado? Muito, muito. Você tocou num ponto bastante importante, que é a questão da formação de virtudes. Porque esse tipo de exemplo ele acaba demonstrando que vale a pena fazer tudo para conseguir o objetivo. E não vale, né? Então, esse é um assunto preocupante. Assim, a gente tem que tomar cuidado. Assim, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Sim. Independente das regras, a melhor forma de ensinar. E existem virtudes que são comuns no mundo. Sim. E é isso que a gente tem que estar sempre valorizando. Porque, assim, as regras, elas existem até para a gente poder ter ali um norte de uma convivência. Porque se não existissem regras, imagina como é que seria a nossa vida. Seria uma loucura, né? Em tudo. Então, elas servem para isso. Elas podem ser mudadas, sim, a qualquer momento, porque nada mais... as regras, elas são resultados de um conjunto de um valor social, né? Cultural daquele momento. E as virtudes, elas são ali, elas passam por várias gerações e culturas, e elas precisam ser valorizadas, antes até do que as regras. Porque, se elas são valorizadas, as regras são naturais. Mas, Cris, numa competição, do jeito que a Kátia estava falando, eu lembrei aqui, ó. Nós somos aprendizes de Napoleão Hill, né, Kátia? Eu te sigo, você sabe muito antes que eu o quanto Napoleão Hill dedicou uma vida para estudar pessoas que atingiram o êxito, atingiram o sucesso. E na máxima dele, na filosofia do sucesso, ele fala assim, né? Buscar aquele resultado a qualquer custo, né? Se você pensa algo, você se torna o que você está pensando. E muitas vezes as pessoas que não respeitam regras é porque elas colocam aquele desejo ardente, aquela meta, aquela vontade de alcançar algo, mesmo que seja destruindo relacionamentos, burlando regras e tudo mais. Então, quando a Kátia aflora com essa situação, né, de que um time, né, dentro de um campeonato atingiu um resultado... Uma nação. Uma nação foi representada por 12 pessoas ali. E essas pessoas... um deles, principalmente, né? Não honrou, não cumpriu a regra, desvaloriza o prêmio, digamos assim. Só que, pior ainda, não se criou uma vontade de dar valor. Ele perde o valor. Então, mas será, Mônica? Porque aconteceu um caso aqui no Brasil. Acho que foi, eu não sei qual foi o time, que o juiz imputou um pênalti e ele levantou a mão e falou: não foi pênalti. Não foi cometido um pênalti em mim. A torcida veio abaixo. Porque como assim? Ele contestou o juiz dizendo: não foi pênalti. Vamos seguir a bola. E aí ele foi contestado pela grande maioria do país, né, como sendo um cara que estava errado. Kátia, nesse ponto, não dá para a gente... só dá para explorar o tema, não dá para a gente falar sem ser a própria pessoa. Sim. Mas existem pessoas que convivem bem quando a consciência está tranquila. E existem outros que são movidos pela vaidade, pelo ego. O Maradona, com certeza, deu um foda-se para todo mundo. Sim. Chegou naquele ponto, era isso que eu tinha que fazer, fiz e acabou. E a outra pessoa já não. Então, essa questão, como as meninas ressaltaram bem aqui, vai de valores e princípios individuais, né? Da própria pessoa. E aí você entra naquele conflito. Nem todos somos iguais, portanto, não sendo iguais, a cada um tem o seu peso de valores e princípios. Eu acho que cabe aqui, quem tem filhos, aquela fala, né? Mas você não é todo mundo. Sim. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu tenho uma filha que é muito parecida comigo, né? E aí, o que acontece? Eu converso muito com ela no sentido de que, assim, eu sou o exemplo, né? Porque aí ela vira para mim e fala assim: mas você faz assim. E aí eu falo para ela: então, mas você já tem um modelo de como não fazer. Sim. Entende? Porque, assim, na vida,
sempre vai ter essa pessoa que, de repente, está no poder, que está no controle. Porque também, se a gente... a educação, quando ela é muito rígida dos princípios de certo e errado, você também não está educando aquela pessoa para sobreviver com as injustiças. É isso. Eu ia contar uma história aqui, já que o tema começa com esporte, né? Eu me lembro de uma corrida, era uma maratona... E no final da corrida, o segundo colocado vê o primeiro errar o caminho. Vocês viram isso? Era um espanhol. E ele foi buscar o cara lá. Exatamente. Né? Aí ele está indo, o cara desvia, ele ia atravessar e ser o primeiro. Aí ele vai, pega o cara e fala, não, é por aqui, por aqui. Aí ele fica em segundo e o outro em primeiro. Aí os jornalistas falam, mas que oportunidade que você perdeu, você é doido, etc. e tal. E ele respondeu assim, cara, imagina, com que cara eu ia olhar para minha mãe? Olha, uma pessoa que vive de princípios, né? E é o que a gente estava falando. E eu queria só frisar uma coisa sobre princípios. Princípios não é uma opinião. Ah, tá. Princípios não é uma opinião. Voltamos uma semana atrás. No programa lá atrás, que deu aquele pau que vocês viram. Se não viram, volta lá para ver. Então, o seguinte, o princípio ele tem a ver com princípios neurológicos de convivência em que nós, como somos seres que precisamos um dos outros, o homem, a expressão é um ser gregário, a gente precisa de ajuda um dos outros. Se a gente fere o respeito ao outro, a gente fere o princípio da reciprocidade. Só que reciprocidade é neurológico, é um dispositivo de vida. Então, quando a gente fere princípios neste nível, você está ferindo a possibilidade de viver em sociedade, que não é um conceito, é como nós sobrevivemos no mundo. Viver bem, às vezes. Eu acho que aí, Kátia, envolve duas coisas, né? Porque eu aprendi uma coisa. Na comunicação violenta, fala assim, que toda comunicação tem um pedido por trás. Então, são duas situações dela ter te contado. Uma, no fundo, ela, de repente, sentiu um pouco de remorso e ela falou, eu preciso falar isso. Interpretação diferente de fato, lembra? Várias interpretações aqui. Segunda coisa, ela pode ter falado para você porque ela queria realmente, no instinto de maldade, ali te fazer mal. E a terceira coisa é, eu preciso saber se ela me perdoa. Então, são 3 situações que ela pode ali ter contado para você e que bom que para ela, né, que era aquilo. Só que aí é o que eu falo, quando as pessoas levam muito a ferro e fogo, e eu já fui essa pessoa, de levar tudo a ferro e fogo, era do meu jeito, eu não concordo com nada, não sei o quê, mas a gente esquece de um princípio chamado lei do retorno. Quando você solta certas coisas que não está no meu controle, está certo, está errado, não está no meu controle, a lei do retorno ela é muito sábia. Ela é implacável, né? Então, assim, gente, é deixar o fluxo, né? Deixa o fluxo da vida fluir. Eu tive uma experiência assim, profissional até nesse mês, recentemente, foi uma concorrência que, porventura, era com um parceiro de 10 anos e eu ficava me perguntando, né? Comecei a fazer análise SWOT, fazer um monte de coisa, mas eu tive resiliência. E passou-se um determinado tempo, né, de 20, 30 dias, esse cliente me chamou e falou, Gleice, vem aqui que vamos ter uma reunião. Fui no chão de fábrica, que ele começou, olha, você sabe que a gente só sabe que a gente perde quando a gente tem uma experiência, o que é bom, quando a gente pega uma outra situação, né, um outro fornecedor para fazer essa medição. Então, eu estava 10 anos com você e eu queria saber, e a minha experiência não foi boa. Por quê? Eu não tive isso, eu não tive pós-atendimento. E começou a elencar. Então, muitas vezes, né, e a pessoa fez um valor que não seria de mercado para pegar esse pedido, então eu achei algo assim, me senti injustiçada, desleal, né, com meus princípios e ética, utilizando ali algumas coisas que eu não concordava, regras de norma de segurança até. E aí, quando o meu cliente me chamou para me parabenizar, e o gerente de fábrica até brincou comigo, Gleice, eu tenho lá um pedreiro que eu xingo, eu brigo, tal, mas eu só chamo ele. Sabe por que eu só chamo ele? Porque ele é o cara que realmente sabe fazer tudo certinho. É isso, Gleice, você é aquele... Vamos fazer a analogia. Você, dentro dessa fábrica, é isso. Você atende a gente, a sua equipe atende. Então, hoje, nós podemos comparar e vem nega, porque a nega não tem ninguém aqui que vai pegar o seu lugar. Então, assim, eu fiquei muito, assim... lisonjeada, representada. Né? Por isso. Mas eu tive que ter a resiliência e entender que eu não poderia agir igual eu agi. Com só...
reagir, né? Eu tive todo o tempo para recebo, né? Esse elogio. Porque, como a Cris falou, o tempo todo vai acontecer Sim. isso. O tempo todo vai ter gente, sabe? Nós estamos numa selva, né? O mundo é uma selva, entendeu? Agora eu quero saber a opinião da Yara. Conta aí pra gente, Yara. Já parou para pensar o quanto esse momento que o mundo enfrenta, que o mundo passou, tem nos ensinado? Infelizmente, teve que vir ele, né, para que, por mais bom senso que tenhamos, possamos aprender a ter ainda mais. Nós migramos o olhar, tiramos, né, o olhar um pouco ali da parte econômica, começamos a olhar para o nosso convívio familiar, começamos a ver o quão importante é quem está do nosso lado. Começamos a valorizar as oportunidades que tínhamos quando podíamos sair. Virou até meme aí, né, na internet, nas redes sociais. As pessoas começaram a falar quanta saudade estava de sentar de repente, né, em um restaurante com os amigos, em uma lanchonete, de sair para uma festa. As pessoas começaram a falar a saudade que estava de poder abraçar, ainda mais nós que somos brasileiros, que levamos esse hábito, né? Por onde vamos, independente do lugar e do país, nós queremos carinho, nós queremos as pessoas por perto. O nosso cumprimento, né? Em muitos lugares é um beijo, é 2 beijos, é um abraço. E o quanto isso tudo tem nos ensinado? Nós começamos a valorizar aquilo que era tão importante, mas que foi necessário viver essa situação. Infelizmente, muitas famílias perderam entes queridos, para que possamos ter um olhar mais singelo, mais sincero para o ser humano, para as pessoas. Dói no bolso, mas às vezes a dor da alma, a falta de um carinho, a falta de estar próximo, ela sobrepõe. E a gente tivemos que aprender a ter mais bom senso, a valorizar quem está ao nosso lado, a valorizar as oportunidades que temos de estar com outras pessoas. A pandemia nos ensinou lições que vai durar por gerações. Por que eu digo que vai durar por gerações? Porque eu passo essas lições para o meu filho, eu conto o que aconteceu, eu conto a história, meu filho sobreviveu a isso, passou por tudo isso. A partir daí ele começa nas gerações futuras contar o quão importante é quem está conosco, quem está ao nosso lado. Que possamos sair dessa, né? A parte difícil estamos passando por ela, mas que possamos sair dela com um aprendizado de valorizar as pessoas. Elas sobrepõem o dinheiro. Não, estou falando que o dinheiro não é importante, não. É muito importante. Mas até para ele ser bem administrado, ele depende de mentalidades. Ele depende de pessoas. E é isso que eu quero deixar aqui para você. Comece a valorizar quem está do seu lado. Essa sim é a pessoa mais importante. Sabe, quem vive na mesma casa, que a gente pode andar dentro de casa sem máscara, que a gente pode abraçar, que a gente pode beijar, sem ter medo ali de se contaminar, porque já vive junto, já passa junto o tempo todo. Essa pessoa, valorize ela. Fale o quanto ama, o quanto é importante. A pandemia veio para nos ensinar. Nós sentimos falta de um abraço, nós sentimos falta de um companheirismo, de ter alguém. E agora, os momentos que tivermos oportunidade de estar juntos, vamos fazer isso de um coração sincero. Logo em seguida, a gente vai ter Elza Ferreira falando sobre a transite, isso mesmo.
portas inteligentes, a mola é inteligente, fabricação nacional. Eles estão nos melhores hospitais e empresas deste país. Contacte-os, com certeza você vai agregar valor na sua empresa. Logo em seguida, quem cuida da gente? Jane Keller, no Estúdio K, e Val Ruiz com a nossa maquiagem. E, por fim, camiseta é tudo de bom. Nect. Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas. Oiê, eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia existem outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo, eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo, viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você, mulher, e para você, homem também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!